professor Ibsen Noronha, estará lançando seu livro intitulado Da Contra-Revolução e Seus Inimigos, hoje, neste evento. Com a palavra, o senhor Men Salles. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse primeiro encontro monárquico do Maranhão. Todos nós que participamos da organização desse evento sabemos o quão difícil e prazeroso foi, né? E chegar hoje nesse dia que a gente tão sonhou, né, durante todo esse ano, é um prazer absurdo, né? Hoje nós preparamos uma grade de palestras para vocês que é essencialmente doutrinária, né? Vai falar muito da parte doutrinária da monarquia. Então se fez necessário que nós falássemos também sobre algumas instituições que compõem as monarquias atuais, né? E hoje eu vou abrir, né, a sessão de debates falando um pouco a vocês sobre parlamentarismo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu queria que só levantasse a mão. Alguém aqui sabe o que é parlamentarismo? Muito bem. Por isso foi necessário essa intervenção. Hoje, as monarquias, elas se utilizam da terminologia monarquia constitucional parlamentarista, né? E o parlamentarismo é uma ferramenta de democracia, né, que só vai conseguir ser de fato democrática se tiver um monarca com um poder moderador, né, para poder mediá-la, para poder ajustá-la, né? E aqui eu não vou explicar estritamente essa questão do monarca. O professor Diogo mais tarde vai falar sobre as instituições da monarquia, mas eu vou falar estritamente de como funciona o parlamentarismo. Eu gostaria de começar falando da estrutura do parlamentarismo. E eu vou ter que começar obrigatoriamente por cima, né? Nós, hoje, na governo e a de chefe de Estado. E essas funções, né, elas que deveriam ser independentes, né, desempenhadas por pessoas diferentes, elas acabam sendo desempenhadas por uma só pessoa. Isso acaba fazendo com que haja um desequilíbrio. Eu gostaria de dar uma pausa para registrar a presença do nosso querido desembargador, o nosso querido Rachid, que com certeza deve ter ajustado a sua apertada agenda para poder estar aqui, e é um grande prazer tê-lo nesse auditório hoje. Voltando aqui à minha breve explicação, quando a gente traz essa figura do presidente para o parlamentarismo, a gente fragmenta ele em dois, de fato, né? A gente tem o chefe de governo e tem o chefe de Estado. O chefe de governo é a figura do primeiro-ministro, né? E o chefe de Estado, ele pode ser ou um monarca, nas monarquias parlamentaristas, ou um presidente nas repúblicas parlamentaristas. O primeiro-ministro, ele é o responsável pela gestão da coisa pública. Ele vai fazer o desempenho do poder executivo, né? E ele vai, a partir de um governo formado, ele vai desempenhar todas as funções e capitanear tudo aquilo que o parlamento decidir. O chefe de Estado, ele representa a nação, tanto internamente quanto externamente. Em momentos de crise, o chefe de Estado atua justamente para fazer com que as crises políticas não atinjam a sociedade, o que é extremamente importante, né? E mais tarde vocês vão entender direitinho isso. O primeiro-ministro, né, ele é escolhido pelo parlamento. O parlamento que vai ter uma maioria, né, naturalmente, e essa maioria no parlamento, após eleita, vai escolher o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro vai estar incumbido de montar um gabinete e fazer uma proposta de governo, que seria um plano de governo para o parlamento. Esse plano de governo precisa ser aceito pela maioria do parlamento. E aí que está o ponto-chave. Os conchavos da República, que são feitos durante o mandato,
quando se precisa passar uma lei, a gente dá um ministério, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Isso tudo não acontece no parlamentarismo, porque o gabinete é formado anteriormente, só é modificado em ocasiões especiais, e as tratativas para esse plano de governo existir vão acontecer no início do mandato. Então, o parlamento, aceitando a proposta do primeiro-ministro, né, está formado o governo. Se esse governo não for formado, ou seja, se o parlamento não aceitar a proposta do primeiro-ministro, esse parlamento, com todas as técnicas de cada constituição, ele vai chegar um momento e vai ser dissolvido e será convocado novas eleições. Existem, agora falando de eleições, duas modificações importantíssimas que a gente precisaria, inclusive, muito para o Brasil, né? E há pouco tempo nós tivemos a chance de conseguir pelo menos uma parte dela e não conseguimos. Essas duas são o voto distrital e o chamado recall político, né? Que seria o voto de não confiança. E eu preciso explicar esse voto distrital porque ele é a base do parlamentarismo, né? O nosso sistema eleitoral ele se modifica completamente quando a gente adota o voto distrital. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no seminário que o Diogo me convidou e eu queria novamente que vocês levantassem a mão. Alguém aqui sabe o que é voto distrital? Muito bem. Passou pelo nosso parlamento, pela Câmara dos Deputados, há pouco tempo, a proposta do voto distrital completo ou misto, né? E a maioria dos brasileiros não sabia sequer do que se tratava. Eu explico rapidinho, depois a gente discute um pouco mais sobre o assunto. Mas hoje nós temos um voto chamado o voto proporcional. Você vota numa legenda, essa legenda vai acumular uma quantidade de votos e essa quantidade de votos que vai escolher, né, quem são os nossos representantes. Então você acaba fazendo um voto indireto, você vota na legenda e é a legenda que vai escolher, né, automaticamente, lógico. Os que ganharem mais votos vão sendo colocados para dentro do parlamento. Quando a gente vai para o voto distrital, essa eleição ela se transforma como uma eleição de prefeito. Você vota em um candidato, né? E esse candidato vai ser o representante. Mas como se faz isso? Distrital vem de distrito, né? Nós, por exemplo, aqui em São Luís, temos 600 mil eleitores e 30 cargos de vereadores. A gente precisa dividir esses 600 mil, esses 30 cargos de eleitores, cargos de vereadores, nesses 600 mil eleitores. Então, nós vamos ter 20 mil eleitores para cada vereador. Então eu formo núcleos físicos, locais, por exemplo, o bairro do São Francisco, vamos supor que o bairro do São Francisco tenha 20 mil pessoas, naturalmente vai ser um distrito, né, que vai se chamar Distrito São Francisco, ou seja, ele pegar adjacências, Distrito São Francisco e Renascença, e esse distrito vai ter uma eleição dele, que vai ser juntamente com os outros distritos, né, mas ele vai votar no vereador dele. E esse vereador, ele vai estar responsável por esse distrito. Ou seja, quando você vota no seu vereador no voto distrital, você, sabe quem é, 2, vai ter uma proximidade muito maior, porque ele vai ter que ir ao seu distrito e não à cidade de São Luís inteira, como é hoje, que precisa ficar pingando em todos os lugares, todos os vereadores passeando pela cidade inteira, né? Ele vai ter uma localidade, ele vai ter uma identidade. Isso para a democracia é muito importante, porque nós não conseguimos saber quem são os 30 vereadores. Muito provavelmente nem saberíamos mesmo que fosse um parlamento, mas o importante no parlamentarismo é saber quem é o vereador do nosso distrito, porque é ele quem a gente vai cobrar, né? Isso se dá também para os deputados estaduais, dividindo, no caso, os eleitores do Maranhão em localidades, e também para os deputados federais e senadores, dividindo o Brasil, né? O segundo ponto, que é o recall político, né, é uma ferramenta que vem para colocar em xeque aquele vereador, aquele deputado estadual, aquele deputado federal, porque ele vai estar, durante todo o mandato dele, né, sujeito a este recall político, existem várias formas, em várias constituições parlamentares, cada um adota a sua forma de convocação desse recall político, mas ele é como se fosse uma convocação de uma breve consulta popular. Vamos supor que o distrito que eu falei há pouco, o distrito de São Francisco, que é representado pelo vereador A, esse vereador A começa a ter condutas equivocadas, erradas, né? E o distrito é consultado para saber se eles querem fazer o recall. Então, votam que sim, queremos fazer o recall. Então, ele perde o mandato e são convocadas novas eleições naquele distrito.
E aí substitui o vereador e continua normalmente acontecendo todas as políticas e todos os planos de governo, né? Retirando aquele fragmento do parlamento municipal que está como atrapalhando, né, o plano de governo, e colocando um outro que vai ter essa missão de continuar o que ele deveria ter feito. Essas duas ferramentas, né, são ferramentas da democracia, porque se nós colocamos uma pessoa lá, a gente não pode dar um cheque em branco de 4 anos a ele e ninguém o tira, né? Se ele fizer algo errado, ele precisa sair. E os mecanismos que nós temos hoje na República para conseguir tirar um vereador, um deputado federal, um presidente, um senador, são muito, muito engessados. E eles dependem da aceitação total do próprio parlamento e não apenas da consulta popular. Outra ferramenta interessante e importante no parlamentarismo é a dissolução do parlamento, dissolver o parlamento, né? É uma coisa assim um pouco brusca, né? Um pouco forte. Nós vamos demitir todos os deputados federais hoje, porque nós estamos em plena crise política, os deputados federais não entram em acordo e o povo vai começar a sofrer. Quando acontece isso, o chefe de Estado entra, né, no negócio político, né, e dissolve o parlamento, justamente porque a crise política não pode atingir de forma alguma a população, seja financeiramente, seja na saúde, na segurança, na educação, não pode, né? São pessoas que são substituíveis. Os parlamentares não são substituíveis, nós não temos a obrigação de aceitar parlamentares que estão brigando entre si e nos deixando ao léu, né? Nos deixando largado, como tem acontecido no nosso Brasil há bastante tempo, né? Desde quando começou a crise do PT até agora o Michel Temer, e nós não temos aquela pessoa, ou aquele chefe de Estado que venha a intervir para poder retirar esse parlamento e dissolver esse parlamento. Parece ser chocante, mas eu vou falar sobre dois parlamentos que foram dissolvidos nos últimos 2 anos e ninguém ouviu falar. O primeiro foi o Parlamento do Canadá, que no final de 2015 foi dissolvido pelo governador-geral, que é apontado pela Rainha Elizabeth, né? O Canadá também é uma monarquia, e foi dissolvido por conta de um pequeno entreveiro. Rapidamente se convocaram novas eleições, né? Essas eleições foram feitas na maior normalidade, inclusive lá no Canadá as urnas elas são colocadas nos distritos, nos setores, e elas passam mais ou menos uma semana lá. E as pessoas, assim que tem um tempinho, vão lá e votam. Não é um dia só, uma correria, só um absurdo, só um gasto imenso, né? Lá é diferente, tem um fiscal para cada urna, essa urna é trancada no final do dia, é aberta novamente, esse fiscal tem a relação de todas as pessoas e eles ficam lá durante uma semana. Então as pessoas não precisam fazer essa correria toda, né, para conseguir votar. Quando o parlamento está dissolvido, convoca-se um governo provisório, né, para poder continuar com o projeto, manter estável a nação, né? Foi o caso da Espanha, que é o segundo ponto que eu venho falar. A Espanha passou praticamente 1 ano sem parlamento. O governo não conseguia ser formado. Os primeiros ministros que foram apontados pelo parlamento não conseguiam passar o governo que eles queriam. Eles não conseguiam fazer a coalizão, fazer o governo de coalizão. Então, quando ele não consegue fazer o governo de coalizão, né, lá na Espanha, o monarca tenta intervir e tenta negociar, né, com todos aqueles entes da política. Não conseguindo por 3 vezes, ele dissolve o parlamento. E isso aconteceu durante o ano de 2016 inteiro, acredito que até agora, em 2017, também veio. E um fato interessante sobre isso é que, apesar de não ter governo na Espanha, democraticamente eleito pela população, e sim um governo provisório durante esse tempo todo, porque não estavam conseguindo formar o governo, todos os índices da Espanha melhoraram. O IDH, índice de democracia, inclusive segurança jurídica, saúde, educação, ou seja, é um mecanismo que faz com que a crise política não atinja a população, né? Nosso príncipe imperial, Dom Bertrand, em uma entrevista há pouco tempo, repreendeu o entrevistador, que o entrevistador disse a ele: o senhor tem esperança no povo brasileiro? Porque o povo brasileiro, a pessoa quer monarquia para cá, monarquia é coisa de europeu, coisa do povo europeu que é mais educado, que é isso. E Dom Bertrand repreendeu dizendo: não, nada disso. O povo brasileiro é bom. O povo é bom. O que nós temos é um problema institucional.
esse problema institucional é que afeta a saúde da nação, né? Porque se o povo não fosse bom, nós já teríamos entrado em colapso, porque há 130 anos as instituições estão governando a revelia do povo e o povo está carregando o Brasil nas costas a revelia das instituições. Nós precisamos acabar com isso. O parlamentarismo é uma ótima ideia, o parlamentarismo monárquico é uma ideia melhor, né? Eu encerro aqui a minha intervenção e passo agora com um imenso prazer a palavra ao nosso professor Ibsen Noronha. O tema que me foi pedido foi monarquia e contra-revolução, que é preciso fazer algumas distinções para tratar dessa matéria. Ora, nós temos, graças à providência, uma família imperial, historicamente, representando o nosso país e dignamente representando e servindo o nosso país. Portanto, o regime familiar, a ideia familiar da monarquia, ela é fundamental e é necessário criar esses laços de amizade. Todas as famílias também têm suas querelinhas, suas brigazinhas, mas o que não se pode é dividir a sociedade, como tem sido feito. Afinal, nós estamos aqui numa época de provação, num tempo de provação. Não existe paraíso na Terra. Isso daí também é óbvio. O problema é que a República, como é uma elucubração cerebrina, fundada em princípios racionalistas, no caso até positivistas, ela visa justamente criar uma sociedade individualista, negando o aspecto familiar. Então, são os indivíduos atomizados que formam a sociedade. Já é uma ideia revolucionária, fruto da hipertrofia da razão do século XVIII, do iluminismo do século XVIII. Ora, contra-revolução, monarquia e contra-revolução. A contra-revolução é mais ampla que a monarquia. Ela visa restaurar a civilização ocidental cristã, que vem sendo destruída, que vem sendo atacada e destruída e se encontra, posso afirmar, ou posso discutir convosco, em um estado de ruína nos dias de hoje. Há ruínas da civilização ocidental e cristã no mundo inteiro, sobretudo no Ocidente. E, na medida em que o Ocidente influencia o Oriente, portanto, decadência em dobro para o Oriente. Ora, a contra-revolução, então, é mais ampla, ela abarca aspectos mais amplos. Mas a monarquia, ela seria uma forma, uma espécie de ponta de lança da ação contra-revolucionária. Porque justamente é a ideia de uma associação do temporal, do governo temporal, com a espiritualidade. Por quê? E agora o meu amigo Saad, já amigo desde ontem, a vantagem da monarquia é isso, nós ficamos amigos rapidamente. Por quê? Aristóteles já dizia na Ética, o Sr. Nogueira vai falar sobre isso com mais conhecimento de causa, mas na Ética ele falava das 3 formas de amizade. Ele falava que existem amizades por interesse. Existem. Só que, evidentemente, desaparecendo o interesse, desaparece a amizade. Existe a amizade pelo prazer que um gera para o outro. Eu estou falando de prazeres lícitos, né? Então, uma pessoa é agradável com a outra, começou a ser desagradável, se afundado só naquilo, desaparece a amizade. E Aristóteles diz: a verdadeira amizade, a que deve medrar, é aquela que é baseada nos ideais, nos grandes ideais. Por isso os monarquistas rapidamente ficam logo amigos. Conheci ontem à noite, já o trato por amigo com A maiúsculo. Mas ele fez aqui uma explanação da questão política e etc, que eu percebo e acho bastante interessante, mas eu considero que a monarquia, ela espelha uma visão de mundo, e nós poderíamos dizer que existe uma concepção monárquica do universo. Uma concepção monárquica do universo. Existiria uma espécie de espírito monárquico, que vai para além da própria monarquia enquanto solução política, que é realmente a melhor solução para o Brasil, não tenho dúvidas nenhuma. É por isso exatamente que há 25 anos resolvi dedicar minha vida a essa causa. Portanto, há uma amplitude na ação contra-revolucionária maior que a da monarquia, mas a monarquia encarada sob
essa ótica de um espírito monárquico, de uma posição perante o universo, é muito superior a qualquer visão política, meramente política da monarquia, que é perfeitamente legítima e que tem que ser explicada e que deve ser difundida, não há dúvida. Eu não tenho dúvidas nenhuma, já escrevi muito sobre isso, tenho alguns livros já esgotados, como dizia um português, eu já sou um autor esgoto. Os meus livros da monarquia, né, tinha até que falar com o Zé Lourenço, se interessar, aquelas coisas, publiquei ainda quando estudante, artigos defendendo certos aspectos da monarquia, e não tenho dúvida nenhuma que a monarquia é superior no campo social, no campo econômico. Eu escrevi um artigo que ficou célebre em Coimbra, chamado Um Café e a Monarquia Inglesa. Tinha estudado lá na época, cada inglês paga por ano de impostos para manter a família real inglesa um café, o equivalente a um café de impostos. E aquilo que faz retornar para o país de atração pela monarquia na Inglaterra, sobretudo pelos americanos, que são fascinados pela monarquia inglesa, é uma coisa exorbitante. Eu pagaria esse café com muito gosto, até 2 cafés aqui para a monarquia no Brasil. Portanto, e de resto, a monarquia sustenta o Estado sustenta uma família, enquanto a República sustenta todas as famílias de presidentes que estão aí. Nós estamos hoje sustentando 5 famílias de presidentes. Para além dos gastos horripilantes, eu já baixei o nível, eu estava no nível da visão monárquica, do princípio, do espírito monárquico, estou a falar novamente de números, mas pronto, tem que se dizer. As eleições são um dinheiro, e no meu entender agora, minha opinião, a pior coisa que vai acontecer para o Brasil ano que vem são as eleições. Milhões e milhões gastos para continuar a dividir o país. As eleições presidenciais. Que fique claro isso. Portanto, a monarquia é mais barata. É o argumento mais baixo. Fomos lá embaixo, estamos no chão. Eu quero chegar ao espírito monárquico. Socialmente, evidentemente, também do ponto de vista das vantagens sociais, a monarquia é superior. Eu me permito ler aqui uma conferência que eu fiz para o Sr. Dom Luís, ano passado, ou há 2 anos, em que eu trato dessa matéria do ponto de vista social. A monarquia é imensamente superior às repúblicas. A chefia de Estado, submetida à eleição, é um dos grandes elementos de desunião e desagregação social. A sociedade, encarada organicamente, torna-se mais coesa com a chefia de Estado transmitida hereditariamente. A representatividade vinda da tradição é muito superior à proveniente de paixões eleitoreiras. A vida social é entendida de forma geracional e não dependente de ciclos eleitorais. Uma máxima monárquica poderá resumir a questão: o presidente pensa nas futuras eleições, o imperador nas futuras gerações. Do ponto de vista político, a monarquia é enormemente superior à república. A vida na cidade, na polis, é mais fecunda quando a chefia de Estado é exercida pelo soberano de forma independente dos partidos. Já foi referido aqui várias vezes. E com maior razão se existe um dispositivo constitucional, escrito ou não, que prevê um poder que deverá ser a chave de todo o sistema político, moderando as naturais propensões à hegemonia de um dos poderes que a história política dos últimos 250 anos apresenta à exaustão. Tal, como sabemos, estava previsto na nossa Constituição mais longeva e bem pensada, a imperial. E quem o diz é o sério e rigoroso cientista político, professor Tassiano Nogueira, talvez o mais distinto estudioso do tema ainda vivo no nosso país. Portanto, essas superioridades, eu trato disso, trato dos temas, mas não é o fundamental na monarquia, no meu entender, podemos discutir. O fundamental é nós termos esse espírito monárquico em cada momento das nossas vidas. Portanto, sermos penetrados, uma espécie de metanoia que vai nos transformar e nós vamos ter uma visão de mundo que transforma o nosso dia a dia. E isso se dá, sobretudo, porque a monarquia tem um aspecto transcendente. Enquanto a república é imanentista, vê as coisas aqui por baixo, rasteiramente,
A monarquia, ela transcende, ela faz ver aspectos superiores da existência. Eu sinto dizer a todos nessa manhã, mas todos aqui irão morrer. E, aliás, o padre Antônio Vieira, que pregou aqui tantas vezes, ele dizia que a morte é terrível por 3 motivos. Porque ela é una, já tem gente dizendo que é a replay, essas coisas, mas continua sendo una, certa, nós sabemos que vamos morrer, e incerta, não sabemos quando. E isso é que define a nossa posição perante o universo. Portanto, todos somos passageiros, mas a monarquia tem essa ideia que lança para além das nossas vidas, faz transcender as nossas concepções. Ora, a ideia de transcendência é o que afirma a questão do espírito monárquico. E volto a ler esse meu, estou a me citar, isso não é plágio, estou a me citar a mim mesmo nesta manhã. O espírito monárquico vai muito além da forma monárquica de governo. Tal espírito se exprime por uma visão hierárquica e sacral da sociedade, que traduz uma visão hierárquica e sacral do universo. O republicanismo também não é apenas uma visão ideológica da política. A visão republicana odeia toda a forma de hierarquia e deseja abolir toda a ascendência aristocrática sobre o tônus geral da cultura e dos costumes. Portanto, tudo para baixo. A vulgarização, a proletarização. Por quê? Porque os princípios políticos não são meramente abstratos e se realizam na configuração da sociedade e da cultura de um povo. Logo, para a nossa visão de mundo, importa exigir a excelência em todos os níveis da sociedade. A exigência é sinal de excelência. Todas as formas de perfeição são exigentes. O princípio monárquico é um princípio metafísico de ordem universal. O professor Carlos Nogueira certamente falará isso de maneira mais interessante, falando sobre Santo Tomás de Aquino. A nossa visão de mundo exprime-se-á numa liturgia social que, desde as boas maneiras da vida cotidiana, eleva-se a todas as cerimônias que acompanham a vida da monarquia, a começar pela consagração do imperador. A república é igualitária, odeia as distinções justas e necessárias de uma vida social de acordo com a ordem natural do universo. O imanentismo republicano alimenta a inveja igualitária, impera a vulgaridade. O espírito monárquico, hierárquico e sacral admira as superioridades e eleva o tônus geral da sociedade. Há 2 posições em relação à superioridade: ou admiramos e crescemos, ou invejamos e decaímos. O predomínio dessa concepção é condição da restauração da sociedade. Os bens do espírito informam os bens materiais. Os bens da alma são vinculados aos bens do corpo. A nota de sacralidade na vida em sociedade pode ser adivinhada no dia a dia, desde as situações mais simples até as de maior vulto. Quando, por exemplo, na pequena história de nossas vidas, percebemos o triunfo de uma concepção sobrenatural sobre um entendimento meramente naturalista das coisas. Se optarmos pela defesa do princípio monárquico, pela sua intrínseca justiça, sem qualquer interesse pessoal, estamos a sacralizar o nosso cotidiano. A renúncia por um grande ideal é sacralizadora. O poeta Paul Claudel traduziu essa percepção na estimulante frase, isso fala para os estudantes: a juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o heroísmo. A sacralidade envolve a defesa de valores hierarquicamente dispostos. Essa defesa exige sacrifícios. Os sacrifícios, pelos valores, transcendem e sacralizam a vida, transformam a sociedade. Os valores devem modelar a sociedade. Todo homem tende, ao menos em algum momento da vida, ao absoluto. As nossas almas foram criadas para o eterno,
o perfeito. Falava outro dia com uma pessoa da família que está muito doente, à beira da morte. Começamos num quarto de hospital e vendo aquela situação, só os dois, e eu disse, e a pessoa que é médico, aliás, sabe perfeitamente o que está ali acontecer, dizia, é o corpo, então passou a vida a tratar de pessoas e o corpo como ele se esvai. E eu disse, ele é finito, mas ainda bem que a alma é eterna. Imediatamente ele pensou, ainda bem que a nossa alma é eterna. As nossas almas foram criadas para o eterno, o perfeito. É da natureza humana buscar a perfeição, seja na vida individual, seja na vida em família, seja na vida em sociedade. É o processo de destruição contínuo dessa iminente faculdade da alma humana que o mundo envenenado pelo imanentismo revolucionário produz. E é isso que nós temos que combater. É contra esse maléfico processo que é preciso lutar sem tréguas. E a melhor forma de luta será sempre a sublimação das nossas concepções. Muito bem. Tenho mais 8 minutos. Fica essa ideia, a contra-revolução monárquica tem que se fundar, legitimamente, tem que trabalhar aspectos pragmáticos do problema das nossas vidas, mas o contra-revolucionário monárquico, ele tem que estar atento para essa espécie de metanoia da sua visão do universo. Todos os dias o aperfeiçoamento da sua visão do universo e, com isso, transformar a sociedade, sacralizar o dia a dia. Nós vivemos num processo de dessacralização de tudo. A primeira grande dessacralização foi da própria política. A Revolução Francesa, curiosamente, porque nesse sentido ela é muito incoerente, tem alguma coerência interna, mas muito incoerente nas consequências. A Revolução Francesa, o que faz com o constitucionalismo? Torna absoluto o direito de propriedade e proclama até o direito de propriedade como sagrado. E a política foi dessacralizada, completamente dessacralizada. Não é esse o entendimento do antigo regime da monarquia. A propriedade é fundada no direito natural, tem as suas limitações, efetivamente, já Santo Tomás trata da matéria, e foi muito tratado posteriormente, mas o que é sagrado, efetivamente, é o exercício do poder público. É o exercício do poder público. E o direito de propriedade, no outro tema que eu dou aulas em Coimbra, muito naturalmente meus estudantes portugueses e alguns brasileiros, sobre o patrimonialismo, que aqui, sempre que surge um problema de corrupção, falam do patrimonialismo. O patrimonialismo é uma manifestação histórica e, aliás, muito mais orgânica do que o nosso sistema burocrático moderno. Me explico. No Brasil, quando começa a colonização, o sistema de distribuição de terras era patrimonial. Por quê? O rei fazia doações aos capitães donatários. Um ato de direito privado. A doação, um ato de direito privado para os juristas ou estudantes de direito. Só que, com esse ato de direito privado, o capitão donatário recebia direitos públicos. Administrava a justiça na sua capitania, administração fiscal. Portanto, ele exercitava direitos públicos a partir de um princípio de direito privado. E essa doação não era absoluta, as terras pertenciam ao rei. Ele administrava as terras. Por coerência com o princípio, era um sistema hereditário. Já que a chefia de Estado era hereditária, os capitães donatários também teriam o sistema da hereditariedade. Foi um sistema de uma época, aliás, surge na reconquista da Península Ibérica, o patrimonialismo, na reconquista cristã na Península Ibérica, já no século XII se observa isso. Aqui consideram como um grande pecado, sem nem conhecer historicamente a problemática. Poderia até se debater isso com mais profundidade, porque é um tema bastante interessante. Bem, eu vou mais ou menos encerrar a exposição remetendo a palavra para o nosso chefe da Casa Imperial, o senhor Dom Luís de Orleans Bragança, que eu conheci há mais ou menos 25 anos, e toda a família imperial assim, mas se Dom Antônio me permite, o senhor Dom Luís, que leva o nome dessa cidade, é efetivamente um herdeiro de São Luís Rei, em todos os sentidos, Quem o conhece, quem trata com Dom Luís, já viajei com ele pela Europa, em Portugal, todos os movimentos dele são sacralizadores. A sua pessoa
emana virtude, dedicação, sacrifício, até o próprio sofrimento pela doença que adquiriu na juventude. Tudo em Dom Luís lembra São Luís, de maneira que é um excelente patrono para essa cidade, o nosso atual chefe da Casa Imperial. E eu remeto para um último extrato que vou ler mais uma passagem de Dom Luís, que eu citei numa palestra feita no Rio de Janeiro, e fala um pouco do direito também, já que é a minha área de investigação de estudo. A obra de expansão de Portugal foi fruto de uma visão transcendente dos reis e do povo português. Já demonstrei isso numa série de conferências sobre a vocação dos povos. Terá o Brasil uma vocação? Sirvo-me da palavra. Se analisarmos as origens psicológicas e morais de nossa pátria, vemos que, de Portugal, herdamos a bondade, a valentia e um certo senso prático que não descola da realidade. Dos negros recebemos uma apetência para o colorido, o maravilhoso. Dos índios, a esperteza. O resultado, um espírito brasileiro extremamente variegado, sutil, com facilidade para fazer correlações entre as coisas e grande senso do universal. E mais adiante disse o Dom Luís: nosso povo recebeu de Deus um território de dimensões continentais. Herdamos recursos não só no campo agrícola, mas também de natureza mineral, praticamente inesgotáveis. Temos, sobretudo, qualidades de alma imensas. Dentre elas, a facilidade em admirar valores dos outros povos, compreendê-los e, com isso, ajudá-los na solução dos seus problemas. O que significa isso para o futuro? Significa que o Brasil, voltando às suas origens cristãs, restabelecendo a plenitude da observância da religião católica, restaurando a vigência da lei natural, e com ela a ordem orgânica, hierárquica, monárquica e católica, poderá tornar-se e deverá tornar-se, sob o signo da cruz, uma das maiores potências da terra. Potência não só do ponto de vista da riqueza e do poderio militar, mas principalmente do ponto de vista da influência e da bondade no universo. Deve fazer brilhar na sua plenitude a bondade, e fazer com que todos os povos vejam no Brasil esse ideal e o imitem, e que haja uma grande harmonia entre as nações, uma grande paz, um grande bem-estar em todo o mundo. Tal é a vocação principal do Brasil. Fim de citação. As observações do príncipe Dom Luís são marcadas por uma visão teológica da história, em continuação à tradição dos soberanos de Portugal, numa visão sacral da vocação do povo sobre quem ele foi chamado a imperar. Há muita beleza nessa visão de um príncipe destronado que não se rende aos pruridos das novidades e nem deseja discursar como um adornato. A história do Brasil é uma continuação da história de Portugal. Os sinais são os mesmos, ao menos ao longo dos 3 primeiros séculos de vida do Brasil. A ideia da restauração da cristandade aparece cristalina nessa passagem que expressa o desejo mais sincero e profundo do Senhor Dom Luís e de todos os seus fiéis súditos. E é sobre as ruínas da cristandade que devemos fixar o nosso olhar e empenhar todos os esforços para a sua restauração. Essa é a nossa realidade no início do século XXI. Convicto de que a providência deseja para o futuro do Brasil uma restauração de valores, tentei, nesta bela manhã em São Luís, aqui está na bela manhã carioca, chamar a atenção para alguns aspectos da nossa vocação monárquica. É um pequeno contributo para uma grande obra. A dinâmica da contra-revolução monárquica está na força de alma dos contra-revolucionários. A inteligência deve estar voltada para as ações e para a prática da virtude que suscitará os feitos de uma autêntica e genuína contra-revolução. Assim, as nossas almas se elevarão das bagatelas e misérias da vida para atingir o seu verdadeiro fim. A maneira de agir, então, será nobre e eficiente, preparando as novas maravilhas da história.
Devemos contemplar a história tendo bem firme a convicção de que o fim da sociedade e do Estado é a vida virtuosa em comum. A prática dessa virtude produzirá uma sociedade sacral, que promoverá a harmonia de uma nação hierárquica. A conformidade entre a esfera temporal e espiritual irá conceber abundantes bens da alma, assim como bens do corpo. A coroa imperial, rica, majestosa, representando a magnanimidade do Império do Brasil, minhas senhoras e meus senhores, senhor Dom Antônio, está encimada pelo símbolo dos símbolos, uma cruz. Muito obrigado. Bom, uma maravilhosa palestra como essa nos deixa com toda certeza mais animados para militar nessa causa. E, inclusive, escutando as palavras do nosso Príncipe Imperial Dom Luiz, que essas palavras nos inflamam um senso de patriotismo e de dever, né, que nós não conseguiríamos encontrar em outra instituição que não em uma família real. Né? O entendimento de que nos foi dado pela providência, pela divina providência, todos os mecanismos e instrumentos de ajudar os outros povos e saber que, por ter sido dada a divina providência, nós temos essa missão. Né? Esse entendimento de Dom Luiz é fantástico e, dito isso, eu gostaria de abrir agora e dizer, antes de mais nada, que é importantíssimo, né, essa sessão que nós vamos abrir para as perguntas do público. Quem quiser fazer alguma pergunta vai se direcionar ali, próximo à escada, e vai ser concedido o microfone, porque infelizmente o microfone ele é com fio, ele não é sem fio. E vou reforçar, é importante, não há pergunta boba, não há pergunta equivocada, qualquer pergunta que nos for feita será respondida com o maior respeito do mundo. Né? Nós, vocês devem imaginar, recebemos todo tipo de pergunta que vocês puderem formular, e nós temos a obrigação de responder a todas elas de forma respeitosa. Então, por favor, quem tiver perguntas, se direcione aqui e faça o uso do microfone. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco. Eu faço a pergunta para o professor Ibsen. Eu tenho uma origem nos movimentos sociais, quer dizer, não tenho uma militância tão do dia a dia, mas tenho muita simpatia, né, pelos movimentos sociais. E aí, quando eu soube desse encontro monárquico, achei muito interessante, porque nós vivemos um momento de absoluta crise institucional e a gente, assim, eu sempre imaginei que não era o regime, né, a forma de governo que fosse importante, né? Acho que, assim, a monarquia tem os seus pontos positivos, certamente, a república também com seus pontos positivos, e assim, eu acho que não é nenhum nem outro que faz a diferença. Eu acho que o que faz a diferença são as pessoas, quem está ali, né? Assim, certamente que os instrumentos dentro dessas organizações, né, também contam muito, né? E aí, assim, eu fiquei também impressionado com o discurso, inclusive inicial. Jamais me ocorreu que a monarquia tivesse tanta fundamentação, quase um fundamentalismo católico, né? Assim, porque o Brasil tem mais de 200 milhões, né, de habitantes. E aí nós temos um percentual certamente que muito grande católico, mas certamente também que um percentual imenso que não é católico. E aí, nós vamos ter um Estado teocrático? A monarquia vem para estabelecer um Estado teocrático, católico, onde as demais correntes de fé serão execradas? É mais nesse sentido, professor, que o senhor explicasse um pouco mais isso, para esclarecer para o público que certamente tem alguma dúvida, não é? Dessa influência
absolutamente católica, que eu observei que foi muito reforçado durante todos os discursos, desde a abertura até a sua fala. Muito obrigado, Francisco. É o nome do meu filho mais velho. Professor, peço uma licença, vamos fazer todas as perguntas. Eu prefiro responder uma por uma, porque senão depois eu me esqueço. Eu tenho uma memória horrível. Meu computador é de penúltima geração. Mas tudo bem, você Tá vendo? Desculpe, senão depois eu me esqueço mesmo. Mesmo anotando aqui depois. Francisco, obrigado pela pergunta, é muito interessante. É porque eu ouço essa pergunta há 25 anos. É a mesma. Eu tive em Natal agora a mesma. Você vem. O que há de melhor na família imperial do Brasil é justamente eles serem cristalinos em relação ao que eles pensam. O que nós iríamos pensar de um chefe de Estado que falseia ou esconde a sua religiosidade, o que há de mais profundo e mais importante no homem? Isso eu deixo para Brasília, eu nasci em Brasília, eu deixo para Brasília que escondem tudo que pensam. Escondem absolutamente tudo. Isso deixamos para Brasília e para a República. É uma garantia. E eu me lembro do plebiscito, os protestantes, estávamos conversando sobre isso com o Dom Antônio, porque essa pergunta vem sempre. Os protestantes vinham para Dom Luís, numa época preciso dizer, nós estamos felizes porque o Senhor diz o que pensa. E nós temos uma garantia de que sabemos o que o Senhor pensa o mais profundo na sua alma e da sua posição em relação ao universo. E por outro lado, eu relembro uma coisa, a Inglaterra é protestante e a rainha é chefe da igreja. Isso sim é uma hipertrofia. Os católicos vivem lá, foram perseguidos até o século XIX. Os países protestantes são mais ou menos confessionais. Lembre-se disso. Depois, essa garantia da religiosidade, de um princípio, não obriga ninguém a conversões. Nós só vamos ter um exemplo que está dentro, ninguém está a inventar nada, é a nossa tradição. É a tradição. O primeiro ato público do Brasil foi uma Santa Missa. Primeiro ato público. O primeiro monumento do Brasil foi uma Santa Cruz. Nós não estamos inventando tradições. Então, faz parte da nossa tradição, faz parte da convicção dos príncipes, e é bom que eles sejam cristalinos no que pensam, não fiquem escondendo e camuflando o pensamento, como fazem os políticos todo o tempo, para angariar votos. Então, tem uma garantia. Isso é uma garantia, uma facilidade que nós temos. O Império sempre acolheu outras religiões, pratica, ninguém vai obrigar ninguém a se converter. Agora, um testemunho pessoal. O presidente da Juventude Monárquica de Fortaleza, na época do plebiscito, é o meu melhor amigo até hoje, Marcos Paranaguá, protestante. Eu tento convertê-lo há 20 anos, ele é duro na queda. Hoje está servindo em Buenos Aires na Diplomata. Temos uma amizade sincera, amigos mesmo, profundamente amigos. Abertamente, pensamos abertamente, falamos abertamente. Nada melhor do que ser cristalino e transparente. A expressão teocrática que o Francisco utiliza é queimar. A Igreja sempre distinguiu entre o poder temporal e espiritual. Teocracia, nós temos, por exemplo, o Dalai Lama, que se diz que ele é Deus e que tem que governar. Isso é uma teocracia, o governo direto de Deus. Ou então, como era no Japão, até a Segunda Guerra Mundial, que os americanos obrigaram o imperador a ir para a rádio dizer que ele não era Deus. Que eu não sou Deus. Foi um choque para os japoneses. Isso sim era teocracia. No mundo cristão, sempre houve a distinção entre o poder espiritual e temporal, desde o século V, com uma carta de um Papa chamado Papa Gelásio, que distingue entre o poder espiritual, pro aeternitate vitae, para a vida eterna, e o poder temporal, pro cursum temporalium rerum, para as coisas temporais. Portanto, um exercido pelo rei ou imperador e o outro pelo Papa. São poderes distintos, sempre distintos. Portanto, a ideia de teocracia não é precisa, não é precisa. Agora, ter os princípios tradicionais como um elemento agregador e o princípio religioso claramente exposto, eu acho que é uma garantia para nós. Sinceramente, acredito isso e, como eu disse, convivo muito bem com outras pessoas que não comungam da minha fé religiosa. Aliás, eu fui convertido por Dom Bertrand, pelo Pio de Dom Bertrand, faço aqui uma confissão pública. Eu fui para a UNB, a Universidade de Brasília, onde eu estudei, ele foi fazer uma palestra no plebiscito, lotada a sala, só tinha um lugar na frente dele. E eu me sentei ali, e em 92, ele enfrentou a UNB. 1000 pessoas com disparates na cabeça em relação à monarquia, não sabiam absolutamente nada. Ele enfrentou aquilo com uma galhardia, eu saí de lá dizendo, é isso que eu quero. Um grupo de jovens foi ao hotel onde ele estava, fomos conversar e terminamos a conversa falando sobre a existência de Deus.
E aí começa a minha conversão, poucos meses depois me confessei. Dom Bertrand me transmitiu a devoção do rosário, e graças a Deus, desde 1993, eu não falhei nem um dia o meu rosário. Porque mais ainda do que agir pela contra-revolução, rezar pela contra-revolução tem mais força ainda. Portanto, e sofrer pela contra-revolução, então, quem estiver disposto a sofrer, fazer sacrifício, tem mais força ainda do que agir ou rezar. Tentando complementar a excelente resposta que o professor Ibsen deu, e sendo bem breve porque temos mais perguntas, Francisco, o Estado que a monarquia vem a defender é o Estado confessional. Nós temos hoje um Estado laico e nós costumamos dizer que é um Estado de fachada, porque mais de 90% da população é cristã, né? E acreditam em ideais cristãos, né? Acreditam na bondade, acreditam na caridade, acreditam no amor, né? E nós não podemos ter uma instituição que representa toda uma nação só por uma parte, e não ela completamente. Quando o Ibsen disse é mais uma garantia para a população, eu reforço o que ele disse. A garantia de que você tem representantes católicos e rigidamente católicos, né, é a garantia de que eles vão respeitar, como bem disse o príncipe imperial, os 10 mandamentos. Você não cobiçar as coisas alheias, não matar, não roubar, por aí vai. Né? E isso é uma garantia da instituição. Ela precisa respeitar esses princípios. E, da outra ponta, absolutamente nenhuma pessoa é obrigada a se converter ou deixar de professar a sua fé, como foi no segundo reinado, como foi no primeiro reinado. O Brasil Império, né, tinha outras religiões, né, e elas eram livres para se manifestar o seu culto. Né. Isso permanece. O Estado confessional é mais uma obrigação para a instituição do que uma obrigação para a população. Entende? Então, assim, essa liberdade religiosa ela não estará ameaçada, isso eu lhe garanto, e a história vai lhe garantir. Peço que o senhor, se puder, dar uma idinha ou converse com a gente depois, a gente tem que explicar com mais calma. Próxima pergunta, por favor. Olá, meu nome é Rafael Melo. Eu gostaria de perguntar como ficaria o ensino, né? Eu sou estudante do ensino médio e eu gostaria de saber como ficaria, porque nosso sistema. Meu nome é Rafael Melo. Eu gostaria de perguntar como seria o ensino no Brasil, porque nosso sistema é baseado no francês do século XVIII e é um tanto arcaico. E o sistema imperial é diferente do sistema da República. Eu gostaria de entender como funciona essa transição, se mudaria ou não, e como mudaria. Bem, sobre o ensino no Brasil, nós vivemos um momento catastrófico. Destruíram a formação que no Brasil era boa da escola pública, está absolutamente destruída. Eu estudei escola pública, colégio militar, que eu acho que deve ser o modelo da escola pública, que ainda funciona. Quando dei aulas na UNB, eu tinha muitos alunos que vinham do colégio militar, escola pública, portanto bem preparados. Quando não conseguem nem sequer ingressar na Universidade Federal, na Universidade Pública. Portanto, o ensino foi destruído pela República. Se estudar a vida de Dom Pedro II, o que ele fez no país foi criar escolas. Passou a vida inteira criando escolas. No Rio de Janeiro, ofereceram uma subscrição, se o Dom Antônio conhece isso, para fazer uma estátua para ele depois da Guerra do Paraguai. Ele falou, não, dinheiro para 2 escolas, com o dinheiro que vocês querem dar. Então lá construíram, até hoje existem as escolas, Lago do Machado. Quer dizer, o que fez Dom Pedro II chegava em qualquer lugar, a primeira coisa que ele fazia era ir à igreja cumprimentar o Rei dos Reis, Deus. Segunda, entrava numa escola e ia ver como estava o nível da escola e sabatinava os alunos. Imagina você ser batinado pelo rei. Outro dia eu estava em Coimbra fazendo exames orais, é muito tradicional, e encontrei lá, estavam em palestras os ministros do Supremo, lá em Coimbra, do Brasil, nas férias. Peguei o ministro Marco Aurélio e falei, ministro, quer assistir um exame oral aqui? Gosto muito. Ele foi meu professor no UNB. Como é que entra? Entrei, coloquei ele para presidir o exame oral, eu e a outra assistente a fazer perguntas. Quando começamos a prova, era uma brasileira aí do senhor. E estava o ministro do Supremo a presidir, ela ficou tensa, eu percebi que ela ficou tensa. Depois apaziguamos aquilo. E, portanto, imagine o imperador entrar numa sala e chamar os alunos para fazer um exame oral. A preocupação de Dom Pedro II foi sempre essa, ele trouxe o Brasil no período do segundo reinado, mas isso é inequívoco. O desenvolvimento no campo da educação não tem precedente.
Agora, hoje está destruído, e eu digo mais ainda, já que é para falar tudo, eu também não sei camuflar meu pensamento, já estou a ficar mais do que velho. O ensino universitário no Brasil está destruído também. Está destruído, absolutamente destruído. Se transformou. Eu fiz uma entrevista para a Veja há uns anos, quando eu fui perseguido na Universidade de Brasília, porque não pensava como eles queriam. Aliás, eu pensava. E o que eles encontraram, os perseguidores encontraram de mais inteligente foi extinguir uma cadeira na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília que tinha mais de 25 anos, chamada História do Direito Brasileiro, que dava uma formação, e eu herdei essa cadeira de um ministro do STJ, e eles se lembraram de extinguir a cadeira para conseguir me tirar dali. Fui convidado para Coimbra, por acaso, naquela época dar aulas, e isso repercutiu muito mal para eles. Os próprios alunos vieram reclamar e disseram: estão nos prejudicar para perseguir um professor que não afina com a ideologia reinante. Vejam, vou esse livro aqui, por causa desse livro, que agora foi editado em Portugal, está aí, que foi censurado pelo Senado. O Senado da República, está aqui a carta, quem quiser ler está lá fora. O Senado censurou esse livro pela minha posição em relação às cotas nas universidades. Foi publicado em Portugal, ainda existe um pouco de liberdade lá em Portugal para se pensar. Portanto, eu acho que daqui para frente, voltando à monarquia, tudo provavelmente melhora. Eu não faria nenhum plano, assim, Ministério do Planejamento, eu não gosto nada disso, de Ministério do Planejamento. Eu acho que quando nós começarmos a difundir as virtudes em todos os campos da sociedade, naturalmente as instituições vão ao lugar, vão ao sítio, como dizem em Portugal. Naturalmente. Se nós quisermos de cima para baixo resolver tudo, não, é de baixo para cima. Organicamente a sociedade vai se recompor e o corpo social vai produzir instituições decentes. E, nomeadamente, o problema do ensino, que é fundamental. Essa é a resposta que eu tenho. Tá bom. Bom dia, meu nome é Luiz Eduardo. E sobre a sua colocação, professor Ibsen, no início da palestra, que o senhor comentou que costumava ver bastante jovens aqui na Natal, se não me engano, eles falavam que foi estudando sozinho. E isso, eu acho que é o único modo de uma pessoa chegar a esse conhecimento sobre a monarquia, porque é estudando sozinho, porque desde criança a pessoa aprende aqui no Brasil que o início da monarquia foi uma proclamação e não um golpe. E como o senhor mesmo acabou de falar, nosso ensino na academia, ele é muito limitado. Tanto que neste último domingo que veio na prova do INAI, que é basicamente um Enem para quem já está na faculdade, para poder concluir seu curso. Nessa prova tinha questões mesmo sobre gênero, sobre imigração, sobre várias outras coisas. E se você não concordar com a linha de pensamento deles, você não consegue um bom resultado. Seu nome é? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Bom, o senhor está comprovando e corroborar o que eu acabei de falar. O senhor já está na universidade? Sim, eu sou estudante de Física e Licenciatura. Física. Muito bem. Eu admiro isso. Estudante de Física. Era uma cadeira que eu gostava imenso. Efetivamente, há um patrulhamento ideológico em termos Bom, vamos lá. Qual é a finalidade da universidade? Qual é a finalidade da universidade? Divulgação de conhecimento, extensão e pesquisa. Eles querem transformar a universidade em difusão de ideologias espúrias, em difusão e lugar de ascensão social. Isso não tem nada a ver com a universidade. O que me interessa a origem social de quem está ali? Se tem vocação para estudar, que é duro. Estudar na Europa é uma profissão. Os meus alunos em Coimbra estudam 6, 7 horas por dia e nos exames 10, 12 horas. Não fazem outra coisa. E se não aprendem aquilo, são chumbados, são reprovados e sabem que são reprovados. Portanto, é uma profissão, é uma vocação. Há pessoas que não têm essa vocação. Não tem. E entram na universidade porque é ascensão social, ou que se não tiver o título universitário, um grande filósofo português que fundou a faculdade, é pagão ele, atenção, mas que tinha pensamento. Eudoro de Souza, na Universidade de Brasília, criou a faculdade de filosofia, departamento de filosofia, já a terminologia é feia, departamento de filosofia da UNB.
E ele dizia, a universidade só vai ser boa quando não tiver mais diploma. Não tiver mais diploma. Então tem uma vocação. E isso, eu achei curioso, eu acompanho de Portugal a imprensa brasileira e foi um amigo meu que fundou, eu conheço pessoalmente muitas vezes, fundou um movimento chamado Escola Sem Partido. Ele conseguiu lá uma liminar com relação ao Enem, que era discriminatória, né? Se segundo um critério muito subjetivo, o problema dos direitos humanos, fossem ofendidos, era nota 0. Estava lá, ele conseguiu uma liminar, esse amigo que é jurista, é procurador, portanto ele gosta de briga, muito simpatizante da monarquia, ele não é monarquista, e conseguiu isso, foi uma boa vitória. Quer dizer, o ensino tem que ser livre. E o pensamento, dentro de uma universidade, evidentemente é livre, é manifestação sobretudo, porque pensar, todo mundo pode pensar o que quiser, contanto que não expresse esse pensamento, não vai ter problema. Os romanos diziam, ninguém é punido por pensar. Ninguém é punido por pensar. Expressando os pensamentos é que tem que ser responsável por isso. Portanto, dentro de uma universidade, a expressão tem que ser livre, guardado os parâmetros, e não vamos querer também que os professores sejam eunucos ideológicos ou eunucos em relação a posições políticas, porque são homens que passam a vida a pensar, a profissão deles é pensar, eles têm uma posição firme, mas não pode comprometer o ensino. Em Coimbra nós temos na Faculdade de Direito todas as posições no espectro do pensamento político, mas todos se respeitam e todos cumprem os seus deveres de difusão do conhecimento, extensão e pesquisa. E é isso que deve ser feito. E aí, nesse sentido, Portugal ainda é um bom modelo. O ministro Gilmar Mendes, que é ligado à academia alemã, esteve em Portugal e um dia me disse, a academia em Coimbra não fica nada a dever à academia alemã em rigor. Então, isso nós temos que ser rigorosos. Exigência para alcançar a excelência. Agora, facilitismos. Eu ouvi dizer que não se pode reprovar mais aqui no ensino básico. Quer dizer, o Churchill, eu conto isso para os meus alunos, quando estou preparando já, eles sabem que vai vir. O Churchill ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1950. E fizeram uma pergunta para ele, como é que o senhor escreve em inglês tão bem? Ele disse, porque eu tomei chumbo 2 anos em língua inglesa. Chumbei 2 anos. E aí aprendi a base da língua inglesa que meus amigos que fizeram a cadeira passaram a não aprender. Por isso que eu escrevo bem, porque tomei chumbo. Portanto, ser reprovado, eu falo isso para preparar um pouco o ambiente também. Mas ser reprovado não é o mal, não é o mal. Agora, o professor tem que ser justo, ele não pode, facilitismos é a pior coisa que pode haver. Sou Márcio Moreira e saúdo a todos aí com esse belíssimo evento, estou gostando demais. A pergunta a revolução, ela é um pouco sedutora, né? Ela induz assim por não favorecer a hierarquia, né? A pessoa que pouco conhece, ela é seduzida assim a querer denegrir esses ideais, esses grandes ideais. E nós sabemos que a monarquia, ou quem favorece, ou quem faz essa cultura, esse cultivo da alta cultura, sabe o quanto as coisas são boas e tal. E as pessoas, na prática, o povão, podemos dizer assim, de forma mais simples, ele é seduzido a querer se afastar desse regime de governo. A pergunta é o que fazer na prática, né, para tentar mostrar a beleza, né, e a maravilha que é a monarquia para o povo. Eu não quero só falar na questão, eu sei que tem o Circo Monarca, está fazendo um trabalho maravilhoso, o evento aqui já é uma boa iniciativa, mas eu quero falar assim em guias práticos, porque nós sabemos que o sistema político hoje é emparelhado para todas essas mazelas. É difícil alguém, eu penso que é muito difícil alguém tentar mudar alguma coisa que está. Então eu queria perguntar de vias práticas assim que poderíamos fazer, ou até um exemplo que aconteceu em algum outro país que eu não conheço, eu não sei, não tenho muito conhecimento acerca da monarquia, mas de outro país que conseguiu, né, apresentar de forma digna ou mudar o sistema. Então essa é a minha pergunta. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio, obrigado pela pergunta, Márcio. A primeira resposta que eu dou foi do Joãozinho 30,
em relação ao problema da monarquia. Ele dizia: o povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Portanto, o imaginário do povo brasileiro é todo monárquico. O nosso problema são os intelectuais, especialmente esquerda, que gostam do miserabilismo. Eles querem que o Brasil se torne Cuba. Eles querem isso. Acha que eles estão preocupados com o empobrecimento do Brasil? Tenho certeza que não estão preocupados. Eles querem uma Venezuela. Eles querem abaixar o tom geral. O povo não. O povo é maravilhável. O povo brasileiro, então, isso foi falado por Dom Luiz aqui, tem o sentido do maravilhoso que herdou dessa confluência de povos que chegaram aqui, foram acolhidos. Um aspecto, nós admiramos os outros povos, trazemos. Eu vejo no Brasil, chego de vez em quando a Brasília e tem lá, começa a ver confeitarias francesas. Vão os brasileiros para lá, admiram os franceses, são brasileiros, trazem aquilo e adaptam um pouco ao brasileiro, começam a fazer umas coisas. Portanto, o aspecto de maravilhável do brasileiro corre a nosso favor. Eles gostam. O Joãozinho 30 configurou isso. Nosso problema são as elites, ou pseudo-elites, eu chamo de pseudo-elites, que efetivamente gostam miserabilistas, gostam do miserabilismo, pregam o miserabilismo. À tarde, o nosso amigo José Carlos Sepúlveda vai falar sobre isso, sobre a alternativa monárquica e sobre essas questões mais práticas. E ele conhece, ele é um português que mora aqui no Brasil. Eu sou um brasileiro em Portugal, mas não deixo de acompanhar tudo o que está acontecendo aqui. Agora, a monarquia vai elevar o tônus todo da sociedade, inclusive do povo. As manifestações populares magníficas, populares, são evidentemente frutos de tradições. E essas tradições normalmente são frutos de virtudes. Essas virtudes produzem uma arte, produzem uma cultura que está completamente informada por essas virtudes. Se nós tivermos um exemplo, uma família exemplar e toda uma sociedade hierarquizada, com uma mentalidade de hierarquia, o tônus da sociedade vai crescer em conjunto. As manifestações populares vão melhorar, vão ser moralizadas, por exemplo. Muita coisa tem sido, e aí o problema é mais complexo, porque são doutrinas também, uma doutrina deletéria que penetrou o Brasil, a doutrina da escola de Frankfurt, que penetrou o mundo inteiro, mas o Brasil em especial. Em 1977 se produziu a lei do divórcio no Brasil. Eu, na aula de História do Direito, que é o que eu leciono, eu falo para os meus alunos, 1977, época da ditadura, uma lei libertária. 1977, como é que os senhores explicam isso? Como? Vamos estudar a família antes do divórcio. Hoje mesmo estava assistindo aqui no Maranhão, hoje é um dia de conciliação, as grandes brigas pelos alimentos. Tudo isso é fruto dessa concepção de mundo sem sacrifício. Se a pessoa não está disposta ao sacrifício, não encara as dificuldades de um casamento, de um relacionamento. Resultado, litígios e brigas. Confusão. Lei do divórcio de 77. Fruto de quê? De toda a concepção dos anos 60 libertária. Woodstock, Revolução de Maio de 68 e, sobretudo, as doutrinas da escola de Frankfurt, que pegaram o marxismo, já uma produção realmente bastante saudável, e inocularam ali o freudismo. Revisitaram o marxismo com o freudismo. Produziu uma bomba atômica, jogou para o mundo inteiro. Resultado, nós estamos hoje discutindo coisas que quase que demonstram que o homem perdeu o lumen rationis. O que tem sido discutido, e discutido em assembleias, quase que fica desnecessário justificar que o homem perdeu o lumen rationis. Não sei se me fiz entender. Claro, eu acho que a monarquia tem a grande dificuldade a convencer as elites. E sabe quem é que nós vamos ter muita dificuldade? Quem está a comer do tacho da República. Eles não vão querer largar isso. Eu participei do plebiscito. A quantidade de falcatruas que fizeram. O senhor Dom Antônio esteve em Brasília várias vezes. Eu era menino lá, último ano de direito, e eu assistia tudo que fizeram para nos enganar, para não deixar os príncipes irem à televisão. Eles tinham medo que os príncipes fossem à televisão, que tal é a diferença. Eles nem sequer deixaram os príncipes irem à televisão para propaganda. Eu assisti tudo isso. Eles não, o mais difícil é isso, o povo não. O povo tem abertura para o maravilhoso, tem bom senso. Pelo menos é a minha opinião. E a última agora, para não começarmos com os atrasos, já está um pouquinho atrasado. Bom dia. Bom dia. Eu sou farmacêutico.
recentemente eu participei do quarto Congresso Espírita Maranhense e eu acompanhei algumas palavras ilustres sobre a família Real naquele momento. Eu acho muito louvável o interesse atualmente dos historiadores têm apresentado de fazer um resgate histórico sobre o que de fato foi o Império do Brasil. Porque o que nós aprendemos na história até hoje, no segundo ano, e mesmo após a faculdade, pós-graduação, retrata uma imagem antagônica daquilo que nós, de fato, tivemos naquele período, conforme esses resgates históricos. O avanço na educação no governo do Pedro II foi formidável. Nunca se construiu tanta estrada de ferro no Brasil, desde o tempo dele, somando todos os governantes que vieram posteriormente a ele. Era um imperador que falava mais de 23 idiomas. Nós tivemos presidentes que não falavam nenhum. Portanto, inconstitucionais, porque a Constituição diz que a língua do Brasil é a língua portuguesa. Tinha uma preocupação constante com o equilíbrio fiscal, com as contas. Como foi citado pelo nosso professor, nós tivemos a segunda marinha e uma das mais potentes economias do mundo. Então, talvez o maior golpe que houve foi a República, que veio a derrubar um império que na época tinha 90% da população brasileira. Foi aquele momento que se perdeu muito dessa esperança que se havia. Eu um pouco repetitivo. Eu acho que é louvável que nós resgatemos esse espírito que se perdeu de muita sobriedade, como eu me sinto honrado na presença de Vossa Alteza e do nosso professor Vicente Pinheiro. Noronha, Pinheiro é um membro da República. Então, o que eu queria levantar era o que se está trabalhando hoje para que se faça resgate histórico. Por exemplo, eu me lembro bem da história, eu não me lembro de nada referente ao período de exílio do Pedro II. E, por exemplo, mesmo na pós-graduação, me recordo de um professor falando sobre as impressões da liberdade dos escravos, do fim da escravidão, a Lei Áurea de 1988, que eu vou me explicar primeiro para depois eu concluir. Que Princesa Isabel estaria agindo por pressões da própria polícia, temendo uma revolução imediata pela quantidade enorme de quilômetros que já se existiu no Brasil. O financiamento também que já havia para uma revolução que viria derrubar o poder imperial naquele momento. E hoje, nesse resgate histórico, já se vê o contrário. A própria família real era abolicionista desde o tempo de João Pedro I, chegou a dizer, a não negar, pelo contrário, afirmar orgulho, possuir raízes negras no seu sangue também. E Princesa Isabel, do Pedro II, apoiava avidamente mesmo contra os grandes produtores cafeeiros daquele tempo. E isso foi tão caro que ele custou a coroa. No exílio ainda na Europa, quando ele foi perguntado se teria valido a pena defender o fim da escravidão, ele afirmou que 100 coroas caíssem, mas que não deveria persistir aquilo. Assim, esse resgate histórico, eu acho que é de extrema relevância que nós tenhamos. Nós precisamos parar de ensinar a história errada para os nossos descendentes. Eu sonho que um dia meu filho vai aprender a verdade sobre o Império, vai aprender a verdade sobre a Guerra do Paraguai, que não foi uma influência direta da Inglaterra, como a gente ainda aprende até hoje. E eu gostaria de perguntar isso, assim, professor, além dos seus esforços, quais os esforços estão sendo feitos para esse resgate histórico? Obrigado. Não, de fato, o nosso trabalho também é esse, não é só esse, mas é esse, porque a história, Henri Bergson dizia, um homem que perde a sua memória, perde a sua personalidade. Se nós alargarmos isso, imagine um povo que perca a sua memória. E imagine um povo que tem a sua memória, que é um desgosto, é um transtorno. A história que é ensinada é um transtorno para as pessoas.
Tudo foi errado no nosso país desde o começo, desde das eras mais recuadas. Tudo foi mal feito, tudo foi opressivo. O Brasil é um inferno, historicamente. Ora, não é assim. Eu dou minhas aulas há 25 anos que ensino, também 24 anos, e os alunos terminam as aulas contentes. Ficam fazendo crítica, discutindo, problematizando, evidentemente, mas conhecendo os fatos. Só para dar um exemplo, eu fazia, às vezes, alguns alunos faziam umas pequenas biografias. O senhor faça sobre Dom Pedro II e o senhor faça sobre Floriano Peixoto. Era curioso. Justamente o que o senhor fez aqui das 20, orgulhoso por isso. Então fazia uma explanação orgulhosa. E vinha o que ia falar de Floriano triste. Né? Eu tenho vergonha desse homem e tal. Era numa sala de aula, portanto, sem nenhuma coação. Era para investigar e trazer à luz. Hoje em dia, com a internet, com a tal da internet, que eu sou muito fraco nisso, mas percebo que a nova geração tem esse acesso, é bom, é possível se alcançar isso. Quanto mais livros forem publicados, quanto mais matéria for publicada sobre a nossa história do período imperial e colonial. Nosso período colonial é magnífico. Eu acabei de publicar com um catedrático de Coimbra e um ministro do STJ uma história do direito brasileiro, pela Forense. Eu trato do direito no período imperial. Já esgotou, já foram 2.000 exemplares, esgotou, sou novamente um autor esgoto no Brasil agora. E nós estamos utilizando o livro para ensinar no mestrado em Portugal. E é um livro que estuda a história como ela é. E o período colonial é magnífico também, com erros e acertos. Mas o que é ruim realmente é a República. Isso é difícil de safar. O período republicano no Brasil não funcionou de A a Z. É uma tragédia constante. Parece que é uma espécie de maldição a República. Isso, historicamente, eu mais ou menos consigo demonstrar, mas com mais tempo. Portanto, eu reconheço que isso é um trabalho, eu tenho feito a minha parte, que eu posso, eu escrevo. Escrevi esse sobre o problema da escravidão, deu polêmica, já está essa é a segunda edição. Vou fazendo o que eu posso na área da história do direito. Mas há historiadores gerais corretos, as coleções do José Murilo de Carvalho são corretas, ele ganhou o honoris causa agora em Coimbra, conversei com ele bastante, são corretas. Eu até coloco uma afirmação dele, veja essa afirmação para terminar aqui a nossa polêmica. Aqui, como epígrafe desse livro. Olha o que diz José Murilo de Carvalho sobre a escravidão. Possuíam escravos não só os barões do açúcar e do café. Possuíam-no também pequenos fazendeiros de Minas Gerais, os pequenos comerciantes e burocratas das cidades, os padres seculares e as ordens religiosas. Mais ainda, possuíam-nos os libertos. Negros e mulatos que escapavam da escravidão compravam seu próprio escravo se para tal dispusessem de recursos. A penetração do escravismo ia ainda mais a fundo. Há casos registrados de escravos que possuíam escravos. É novidade para o senhor? Veja se isso nós não temos que estudar. Escravos que possuíam escravos no Brasil. Isso é um historiador de renome. Portanto, todo o porquê? Porque o método que foi utilizado para se ensinar a história foi o método de, a partir da história, é como Bertolt Brecht. Ele dizia, a obra de arte não é obra de arte se não gerar luta de classes. E é mais ou menos isso na análise histórica. Não vai ser uma análise histórica se não gerar luta de classes. É um critério errôneo. Com isso, nós desconhecemos em profundidade. Está tudo por fazer. Vamos continuar a estudar, vamos divulgar, aprofundar em todos os ambientes e saber a verdade histórica. Eu quero saber a verdade histórica, eu não quero balelas. Tá bem? É só o que eu posso dizer, mas continuemos nessa batalha. Muito obrigado a todos.